Boa tarde, amigos do canal Direito Condensado. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre direito público, sobre administração pública. E vamos começar pelo começo. A proposta não é falar exaustivamente sobre todos os assuntos, mas abordar os temas mais quentes dentro de cada ramo do direito, né? De forma condensada, por isso o nome do canal. Então, em direito administrativo, vamos começar hoje a falar sobre a administração pública, dando enfoque a 3 pontos principais que caem muito em concurso, utilidade prática aí na vida de procuradores municipais, advogados. A gente vai falar de administração pública e dar um enfoque em autarquia, agência executiva, agência reguladora. E aí, você domina esses temas? Você domina as diferenciações? Vamos lá. A administração pública, em sentido amplo, ela albergaria, dentro desse conceito amplo, as funções políticas e administrativas. Mas no Brasil, a gente adota a função administrativa apenas como critério para definir o que é administração pública, ou seja, a gente utiliza o critério estrito. A administração pública, portanto, serão apenas as entidades, os órgãos, as pessoas jurídicas que exercerem efetivamente a função administrativa, as funções administrativas, que representem as funções administrativas do Estado. Podemos falar de pessoas de administração pública direta, centralização, administração pública direta, descentralização. A descentralização por outorga, ela acontece por meio de lei. Importante lembrar isso. Descentralização por outorga acontece por meio de lei e transfere a titularidade do serviço público. Ela cria ou autoriza a criação de uma nova pessoa jurídica. Descentralização, ela cria ou autoriza a criação de pessoa jurídica, porque, conforme veremos, algumas pessoas jurídicas são criadas mediante lei, outras têm a sua criação autorizada por lei. Calma. A descentralização por delegação, ela ocorrerá por contrato, prazo determinado, concessão, permissão, ou por ato unilateral, autorização, um ato precário. Vamos lá. As atividades próprias da administração pública são intervenção econômica, fomento, polícia administrativa e serviço público. O Brasil adota o critério formal, conforme dito, de administração pública. Sendo assim, no Brasil, só existem 4 tipos de pessoas jurídicas na administração pública indireta. Nós temos a administração direta e na administração indireta só existem 4 tipos de pessoas: autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Vamos lá. Por falar em autarquia, entidades... Voltando, antes de falar de autarquia. Se só existem esses 4 tipos de pessoas jurídicas dentro de administração indireta, as entidades paraestatais, exemplo, serviços sociais autônomos, tais como SESI, SESC, APEX, são da administração pública propriamente dita? Não, são entidades paraestatais. Ou seja, esse para significa quase. Entidade quase estatais. Se quase não o será. Então, entidades paraestatais não compõem a administração pública, tá? Vamos lá. Chegamos em autarquias. Autarquias, conceito na ponta da língua, conceito lindo. Pessoa jurídica criada por lei, com patrimônio próprio e autonomia para prestação de serviço público típico de Estado. Conceito lindo, que com certeza está na boca de todo operador jurídico nesse país. Precisa estar decoradinho aí,
Vamos lá. Pessoa jurídica criada por lei para prestação de serviço público típico de Estado, com patrimônio próprio e autonomia. Esse conceito é muito importante. Cada pequena... Porque as outras pessoas jurídicas se diferem deles em cada pequeno tópico aí, dentro desse conceito, que a gente vai abordar mais tarde, as outras pessoas jurídicas. As autarquias, relembrando, para além desse conceito, é importante lembrar que elas são alcançadas por privilégios processuais da fazenda pública. Elas também dispõem, gozam de imunidade tributária recíproca, que está na Constituição, sendo que a imunidade tributária recíproca, ela se estende às fundações públicas e também aos Correios. Isso é novidade da emenda 132 de 2023. O regime de pessoal de autarquia é necessariamente o regime pessoal do ente federativo que a criou. Então, RJU, regime jurídico único, a autarquia adotará necessariamente o regime jurídico único de pessoal da pessoa federativa, do ente federativo que a criou. Além do regime de pessoal, o regime de contratação será concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Bens de autarquia são bens públicos, portanto, impenhoráveis, imprescritíveis e necessitam de autorização legislativa para leilão. Vamos lá. Bens de autarquia são bens públicos, portanto, precisam de autorização legislativa para leilão. Por que eu estou frisando a palavra leilão? Porque a nova lei de licitações deixa bem claro que bens públicos são vendidos através de leilão. Então, eu poderia falar, bens autárquicos são vendidos, precisam de autorização legislativa para venda. Tá correto. Mas essa venda acontece como leilão. Além disso, eles são imprescritíveis, o que significa que eles não podem sofrer usucapião aquisitiva. Se você entra no terreno de autarquia, né, e acampa lá, você não vai conseguir a propriedade, o justo título desse terreno, desse imóvel, enfim. Bens autárquicos são bens públicos, portanto, impenhoráveis e imprescritíveis. Imprescritíveis no sentido de que você não vai conseguir a prescrição aquisitiva, a usucapião aquisitiva desse bem autárquico. A agência executiva, vamos lá. A agência executiva, ela não é uma forma autônoma de pessoa jurídica da administração indireta. A agência executiva, ela é uma qualificação, uma titulação dada, digamos, aspas, porque isso é atécnico falar, é uma atecnia falar isso, então por isso eu estou usando aspas apenas para ser didática. A agência executiva, ela é uma certificação, uma titulação conferida a uma autarquia por ela ter firmado com o poder público um contrato de gestão. Esse contrato de gestão é aquele que está no artigo 37, parágrafo 8º. Na esfera federal, esse contrato de gestão é chamado de contrato de desempenho. Não necessariamente os outros entes precisam adotar essa terminologia. Eles podem chamar esse contrato de gestão de outros nomes, ou até contrato de gestão mesmo. Mas na esfera federal, contrato de gestão é contrato de desempenho quando o objetivo dele é qualificar uma agência executiva, uma autarquia para a agência executiva. Então, para isso, a agência precisa cumprir alguns requisitos e então ela, depois da celebração do contrato de gestão, o reconhecimento dar-se-á através de decreto. Então, vamos lá. A agência executiva é autarquia qualificada através de contrato de gestão. Contrato de gestão, entre parênteses, contrato de desempenho.
que me perdi. Após a celebração desse contrato, receberá por meio de decreto a qualificação de agência executiva. Esse reconhecimento, ele trará mais autonomia para essa agência executiva e também, por exemplo, os limites para que essa agência executiva dispense licitação duplicam. Então, vamos lá. Os limites para licitação dispensada duplicam quando essa autarquia se transforma, se qualifica em agência executiva. Beleza. Vamos lá agora para um outro subtópico. Por fim, agência reguladora. Agência reguladora são autarquias. Autarquias que são... O estudo da autarquia é muito importante, né? São muito importantes para o direito administrativo. São autarquias instituídas sob regime especial para regular tecnicamente um determinado setor econômico e também a prestação de serviço público por particular e também regular as suas respectivas relações. É importante lembrar que as agências reguladoras, elas precisam manter-se técnicas longe de ingerência do Poder Executivo, longe de ingerência do poder político no sentido partidário. Ela precisa manter a tecnicidade. Por isso, os dirigentes de agência reguladora têm mandato fixo, em regra, vedada a recondução. Mandato fixo, esfera federal, 5 anos. Além disso, também a fim de evitar que o setor privado consiga uma ingerência na agência de regulação, na agência reguladora, evita-se a captura. Para evitar a captura, que seria a ingerência, do setor privado sobre a agência reguladora e o acesso a informações privilegiadas ou contatos privilegiados, então existe a quarentena para dirigentes. A quarentena para dirigentes, que na esfera federal é de 6 meses, eles estão durante 6 meses proibidos de serem contratados por empresas do setor regulado, recebendo também durante esse período a remuneração compensatória. Então, é isso. Voltaremos para falar sobre as demais pessoas jurídicas da administração pública indireta, mas pontuamos de forma não exaustiva, mas eficaz, os principais tópicos de autarquia, agência reguladora, agência executiva, que é o que tem de mais importante dentro de administração indireta. Direito condensado. Até mais.